O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida. Casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no futuro, a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, ouvintes e internautas, nesta terça-feira da 8ª semana do tempo comum, a igreja nos traz 2 textos possíveis para a nossa reflexão. O primeiro deles, o Evangelho de Marcos, capítulo 10, a respeito do qual já tivemos a oportunidade de conversar durante o programa Mensagens de Fé. Se você acompanhou o programa de hoje, você deve estar lembrado ou lembrada que nós refletimos durante o programa sobre essa frase dita por Jesus: muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Para essa Santa Missa, eu queria refletir com você sobre um texto da primeira carta de Pedro, que é a primeira leitura. E eu faço questão de focar nesse texto porque, ao contrário do Evangelho que a igreja sempre está repetindo, essa primeira leitura é difícil de aparecer na liturgia da palavra. E por isso eu acho que nós podemos dar uma atenção maior para ela, uma vez que a chance de termos esse texto novamente disponível para a nossa reflexão, ela é menor. Então, quero refletir com você sobre essa passagem da Bíblia, da primeira carta de Pedro, capítulo 1. Aqui você vê, é Pedro falando aos seus discípulos, a todos os cristãos, recomendações de Pedro, o apóstolo Pedro, para o povo de Deus. O apóstolo Pedro diz assim: Por isso, aprontai vossa mente, sede sóbrios, e ponde toda a vossa esperança na graça, que vos será oferecida na revelação de Jesus Cristo. Agora chegou no ponto que eu quero que você preste muita atenção. Como filhos obedientes, não modeleis a vossa vida de acordo com as paixões de antigamente, como no tempo da vossa ignorância. Vou repetir. Como filhos obedientes, não modeleis a vossa vida de acordo com as paixões de antigamente, no tempo da vossa ignorância. Pedro aqui está falando aos cristãos que no passado viviam na ignorância. E o que ele chama de ignorância? Viver conforme as paixões. Chegamos então ao tema a respeito do qual eu gostaria de conversar com você: as paixões. Esse é um tema que estávamos desenvolvendo naquele programa que fazíamos às 6 horas da manhã, minutos de oração, e infelizmente não deu para continuar, diversos problemas surgiram e nós tivemos de interromper. Estávamos no meio de um estudo sobre o pensamento de Santo Tomás de Aquino. E Santo Tomás de Aquino, um dos grandes, talvez o maior de todos os pensadores da igreja, em questão de doutrina, em questão de aprofundamento, em questão de material, de texto deixado
como herança para a igreja, ninguém se compara a Santo Tomás de Aquino, nem Santo Agostinho. Tanto que a teologia o chama doutor angélico. Muitas pessoas pensavam que para Santo Tomás de Aquino escrever o que ele escreveu, aquele homem só podia ser um anjo aqui na terra. Porque um ser humano comum não é capaz de escrever tanta coisa profunda e bonita como ele. Ele escreveu uma coleção de livros chamada Summa Theologica. É uma palavra, uma expressão em latim que quer dizer assim, o resumo da teologia. Santo Tomás queria, quando ele escreveu esse livro, com diversos volumes, trazer para as pessoas os principais pontos da nossa fé, o resumo de tudo aquilo que nós acreditamos. E ele gasta um livro inteiro falando sobre as paixões. O que ele começa a falar nesse livro que eu gostaria de destacar para você? Primeira coisa, o conceito de paixões, porque para nós, aqui no Ocidente, para nós no século XXI, a paixão é um sentimento. E é daí que nós tiramos o termo apaixonado. Quando a gente diz assim, eu estou apaixonado, quando a moça diz, eu estou apaixonada, ela está dizendo, eu estou sentindo um sentimento forte no meu coração por alguém. E aí na nossa cabeça fica o link. Paixão é igual sentimento. Paixão é igual um sentimento forte, ardoroso, um sentimento intenso por alguém. Mas para a teologia, paixão significa sofrimento. E daí você pode até fazer também uma conclusão. Se você diz que você está apaixonado ou apaixonada por alguém, pode então se preparar, porque é esse sofrimento que te aguarda, o sofrimento da paixão. Para a igreja, paixão é igual sofrimento. Por isso, quando a gente diz, na Sexta-feira Santa celebramos a paixão de Cristo, não é que nós estamos celebrando que Jesus está apaixonado, que Jesus está morrendo de amores. Na Sexta-feira Santa, celebrar a paixão significa celebrar o sofrimento de Cristo. Então, por enquanto, tira de sua cabeça que paixão é sofrimento, que paixão é sentimento. Pensa assim, durante essa missa, para mim, paixão é igual a sofrimento. Paixão é sofrimento. Paixão é sofrimento. Amém? Vamos seguindo. Santo Tomás de Aquino, ele tentou localizar em nós as paixões. Ele perguntou assim, onde é que as paixões habitam? É no coração? É na mente? Se nós pudéssemos assim localizar a casa das paixões, a fonte das paixões, a origem das paixões, de onde elas brotam, de onde elas surgem, qual lugar do nosso corpo, onde é que elas estariam? E Santo Tomás chegou à seguinte constatação: a sede das paixões, a morada das paixões, a fonte das paixões, o abrigo das paixões é a alma. Onde é que as paixões estão localizadas em nós? Dentro da nossa alma. E nós temos paixões porque nós temos alma. Por isso nós dizemos, os animais, sobretudo a maioria deles, não tem paixões porque não tem alma. Só quem tem alma tem paixões. E Santo Tomás de Aquino, vou ter que encurtar aqui por causa do nosso tempo, tá bom? Santo Tomás de Aquino diz assim: as paixões, elas são movimentos da nossa alma. Então, por que a paixão é um sofrimento? Porque quando nós estamos sob o efeito das paixões, a nossa alma ela está agitada. As paixões é um balançar da alma. Se você não está em paixões, se você não está passando por nenhuma paixão, a sua alma está tranquila, que a gente chama na teologia de ataraxia. Mas se você está apaixonado no sentido de mantendo alguma paixão, a sua alma fica agitada. E essa agitação produz sofrimento. Então Santo Tomás de Aquino diz assim:
As paixões são movimentos da alma, são pendores da alma, são balançar da alma em duas direções. A sua alma pode se balançar em direção ao bem, e aí nós chamamos essas paixões positivas. E a sua alma, ela pode se inclinar, ela pode se voltar, ela pode se movimentar em direção ao mal. E nós chamamos essas paixões de paixões negativas. Quando Pedro, nessa carta, fala de não modelar a vida conforme as paixões, Pedro não está falando das paixões positivas. Ele está falando das paixões, ajuda o padre, negativas. Para Santo Tomás de Aquino, existem 13 paixões, 13 ao todo. Então existem 13 movimentos da nossa alma diferentes, em direção ao bem e em direção ao mal. Nosso tempo é muito curto, já está quase acabando. Eu vou falar para você apenas as paixões negativas, quais são, tá bom? Quais são as paixões negativas conforme Santo Tomás de Aquino? Primeira, o ódio. Toda pessoa que sente ódio está com a alma agitada. E o ódio faz a sua alma balançar em direção ao mal. A pessoa que odeia não deseja o bem para o odiado, ela deseja apenas o mal. E o ódio faz a pessoa querer procurar o mal, querer praticar o mal, querer que o mal aconteça. Então o ódio é uma paixão que inclina, que puxa a nossa alma no caminho do mal. Quer ver mais? Tristeza. Aqui agora, só isso aqui seria uma homilia. A tristeza como uma paixão negativa que nos puxa para o mal. Está entendendo agora porque tantas pessoas tristes começam a pensar em suicídio? Porque a tristeza, ela é uma paixão, é a sua alma balançando, a sua alma inquieta, a sua alma nervosa, agitada dentro de você. E quando a sua alma se entristece, você vai começando a seguir um caminho que é um caminho do mal. Desespero é outra paixão negativa. É quando a sua alma está tão inquieta, é quando você está tão agitado que você começa a não conseguir raciocinar corretamente. Você entra em estado de desespero, que é também uma paixão negativa. Fuga. A fuga é aquela paixão negativa que faz você querer desistir de tudo. Você querer desistir da família, desistir do casamento, desistir do emprego, desistir da faculdade, desistir do curso que você está fazendo. Você tem esse desejo, você tem essa paixão: eu vou fugir, eu vou sair daqui, eu não volto aqui mais. Isso também é uma paixão negativa que te leva para o caminho do mal. A audácia, Santo Tomás chama essa paixão de audácia, mas nós poderíamos conhecer aqui na nossa região como atrevimento. O atrevimento é aquela paixão negativa de você querer peitar todo mundo, como a gente costuma falar, né, Dona Maria? É aquela pessoa que não respeita ninguém. E ela bota o dedo na cara dos outros. E se o pai, se a mãe falou alto, ela fala mais alto ainda. Ela bate na mesa, ela não respeita o patrão, não respeita a polícia, não respeita o padre. O pobrezinho do padre vai lá dar a bênção. O padre fala: bom dia. E essa pessoa fala: o que foi? Não quero saber de padre aqui em casa, não. Então é uma pessoa atrevida. É uma pessoa que não sabe o limite entre o que pode e o que não pode. Isso é uma paixão negativa que leva essa pessoa para o mal. E a última, medo. O medo é também uma paixão negativa. E você vê que a pessoa muito medrosa, ela sempre se encaminha para o lado do mal. Por que eu estou dizendo isso? Para mostrar para você que todas essas coisas que Santo Tomás de Aquino descreve como paixões negativas são as coisas que Pedro fala para você não cultivar na sua vida. São coisas que não combinam com a vida de quem segue a Deus, de quem entregou sua vida para Jesus. Então, traduzindo em outras palavras, sentimentos, paixões que você não deve ter: ódio, fuga, tristeza, desespero, medo. E tinha um que o padre esqueceu de falar: a ira,
que a ira é o excesso de raiva que leva a ponto da explosão. Essas são as 7 paixões negativas que você não pode cultivar dentro de você. E se você tiver com alguma delas, na missa de hoje, peça ao Senhor: me cura, Senhor. Me cura desse ódio, me cura dessa tristeza, me cura dessa fuga, esse desejo que eu tenho de sempre fugir. Eu nunca consigo enfrentar a situação, eu fico sempre fugindo. Me cura, Senhor, desse desespero. Eu ando tão desesperado como se o mundo fosse acabar amanhã. Me cura, Senhor, desse autoritarismo, desse atrevimento, dessa audácia que eu tenho. Eu não respeito minha mãe, não respeito minha esposa, não respeito meus filhos, eu não respeito meu patrão, não respeito o padre, eu não respeito a Deus. Me cura, Senhor, desse medo. Eu tenho medo de tudo, eu tenho medo de todo mundo. Hoje mesmo eu atendi uma mãe aqui na porta da rádio, trouxe uma criancinha de 8 anos. A menininha tem medo de tudo. A menininha acorda com medo. A menininha tem medo de ir para a escola, a menininha tem medo de ficar na sala, tem medo de conversar com as crianças, tem medo de voltar para casa. A criancinha tem medo de tudo. Me cura, Senhor, desse medo. Me cura, Senhor, dessa ira, essa facilidade que eu tenho para perder a paciência, essa explosão que eu tenho dentro de mim, que qualquer coisa eu estou querendo partir para cima, agredir as pessoas. Me cura, Senhor. São paixões negativas que você não deve deixar a sua vida se modelar a elas. Lembre-se, quem vive de acordo com essas paixões são pessoas que não conhecem a Deus.